Oh, aleluia. Boa noite. Vamos orar, vamos agradecer e louvar o nosso Pai Celestial, porque Ele é maravilhoso. Oh, glória! Deus é incrível. Vamos ficar de pé, vamos adorar e louvar a Ele, porque Ele é bom. Porque o nosso Deus é fiel, justo, verdadeiro. A Ele toda a honra, toda a glória. Pai, nós te agradecemos. Tu és bom, Tu és um Deus bom. Tu és um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro tão poderoso, tão glorioso. O Senhor é incrível. E para nós é honra poder chamá-lo de Pai. É uma honra para nós. Obrigada, Pai, é honra. Temos honra em dizer que Tu és Deus, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo fez por nós. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Amamos a Tua palavra é fiel, Tua palavra é verdadeira. Nós te amamos, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Abre a sua boca e comece a dizer para Deus que você o ama. Isso é poder para você, isso é mudança para você. Quando você adora a Deus, as tuas emoções começam a ser equilibradas. Quando você adora a Deus, as tuas emoções começam a ficar sob o poder sobrenatural da palavra de Deus. Oh, Ramash, Oriki, Kandamas. Obrigado, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vamos lá, fala, Luiz. Abre a sua boca e diga para Deus que você o ama. Experimenta, diga: Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo. O Senhor nunca perde o controle de nada. Ao Senhor pertence o domínio e a glória. A tua glória enche a terra, a tua glória enche a terra. Muito obrigada por essa noite gloriosa, noite de milagre, noite de poder. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Eu te amo, eu te amo. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Tu és o meu único prazer. Tu és tudo para mim. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim, eu te amo. O Senhor nunca perde o controle de nada. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é glorioso. Contigo, Pai, saltamos muralhas, corremos rápido. O Senhor está com a Tua boa mão sobre nós. Muito obrigada por essa noite de cura, Senhor. Noite de milagre, noite de mudança. O nosso coração te ama, o nosso coração te agradece nessa noite. Temos gratidão pela Tua fidelidade, pelo Teu amor que é fiel, que é justo. Não existe nada maior do que o Teu amor, do que a Tua palavra, Pai. Tu és extraordinário, oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Marciana, canta aquela música. Ouve-se a voz do Senhor. Oh, glória. Voz sobre as águas. Veja o Deus da glória, troveja o Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor Deus
despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Continue adorando. Veja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és digno, Pai, de receber o nosso louvor. A nossa adoração, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Adoramos a Ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Tu és santo, Tu és santo. Obrigada, Jesus. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Oh, glória. Vamos pegar 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Você já parou para pensar como que você se enxerga? Como que você se vê? Quando você olha para você mesmo,
Como que você se enxerga? O que você pensa a respeito de você mesmo? Porque aqui nessa carta eu vou começar lendo um versículo, e é um versículo maravilhoso, que por muitos anos eu lia e eu não entendia muito bem. Mas eu acho que hoje você vai entender, do jeito que eu entendo. Então, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, nascidos de novo, crentes em Cristo, nascidos na família de Deus, todos nós, família de Deus, com o rosto desvendado. Hoje nós não temos mais um véu da antiga natureza que nos impede de enxergar a glória do nosso Pai. Hoje, nós temos uma nova natureza. E essa nova natureza faz você enxergar a glória de Deus. Você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Você pode chamar Deus de Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Você tem hoje uma palavra poderosa. Quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 5, bem no finalzinho, você vê que Paulo ele fala assim que nós temos que manter uma santificação no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Você lê a carta, você começa a ler aquela carta e você percebe que Paulo no finalzinho de Tessalonicenses está dizendo, olha, você pode andar mantendo o seu corpo um caminho de santidade, as tuas emoções e o teu espírito. E nós sabemos que Satanás, ele mexe com as nossas emoções. Ele bagunça as nossas emoções. Não dá para você se relacionar com Deus por meio das suas emoções. É impossível. Porque Deus é espírito. Ele é a verdade. É por isso que todos nós precisamos nascer de novo. Todas as pessoas que nascem nesse planeta Terra, eles nascem inimigos de Deus. Eles nascem com uma natureza caída, uma natureza de morte. Mas hoje, todos nós que nascemos de novo, o nosso rosto não tem mais um véu nos cobrindo, nos separando, para que você não possa enxergar a glória de Deus. É por isso que Jesus, quando ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. Se ele fala que ele é a videira verdadeira, existe uma videira falsa. Tem uma que é falsa. Porque na videira verdadeira, você está implantado em uma videira verdadeira que dá frutos. Então ele começa a chamar a nossa atenção que nós temos que estar exatamente em cima de uma verdade. Quando ele falava isso, ele falava com os judeus, e os judeus estavam firmados na antiga aliança, na lei. Eles tinham que deixar aquela videira falsa, a lei. Ele era a videira verdadeira. Ele começou a chamar a atenção, olha, se vocês continuarem crendo, seguindo os 10 mandamentos, a lei, ela não consegue salvá-los. Porque é impossível cumprir a lei. Paulo fala em Romanos 7, eu quero fazer, a lei é boa, é maravilhosa, mas tem alguma coisa em mim, eu descobri que existe alguma coisa em mim que me impede de cumprir a lei, que era a antiga natureza. Mas em Romanos 8 ele fala, mas graças a Deus. No finalzinho de Romanos 7, indo para Romanos 8, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Ele. Porque hoje opera a lei da liberdade da vida em mim, não mais a lei da morte. Que eu quero chamar a sua atenção e a minha própria atenção nessa noite. Começando lendo esse versículo que eu não terminei ainda. Que você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Que você precisa se ver como Deus está te vendo. Existe uma imagem verdadeira, nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai.
Uma imagem que foi perdida no Jardim do Éden, mas que em Cristo foi restaurada. A nova natureza traz toda a condição para que eu e você possamos cumprir toda a lei. A antiga natureza, ela está a antiga natureza, ela não possibilita o homem de obedecer a Deus, porque o pecado está operando na antiga natureza. A força de Satanás está nessa mão de ferro do pecado, da morte que opera naqueles que ainda não nasceram de novo. Então, nessa noite, vamos olhar e saber que existe uma imagem que foi implantada em você e em mim, a imagem verdadeira, a imagem de Cristo. Isso tem que crescer dentro de você. Ele começa dizendo, vou repetir, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, porque temos uma nova natureza, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, olha só, essa palavra é um espelho para mim. Se você, acho que está em Tiago, eu vou ler, com certeza acho que está em Tiago, quase certeza. Ele fala assim, que quando você está se olhando, e se você deixa de se olhar um pouco, você esquece como que você era, como era a sua imagem. Você olha no espelho, eu me olhei no espelho, mas se eu viro as costas e saio da frente do espelho, eu não lembro direito os detalhes do meu rosto. Eu tenho que voltar e olhar novamente. O que Paulo está dizendo? Você, Rita, nasceu de novo. E você tem que ser transformada dia após dia. De que jeito? Morrendo a antiga Rita. Para que a verdadeira, a nascida de Deus, cada vez mais esteja crescendo, amadurecendo. E se eu me afastar do espelho, que é a palavra de Deus, eu vou me conformando cada vez mais com aquilo que eu estou vivendo. Porque existe um novo reino, existe um mundo. Se eu não estou vivendo uma verdade, eu, nascida de novo, olhando a palavra, todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a palavra, eu estou me espelhando, eu estou me vendo, assim é você, a imagem de Cristo, Rita. Então olha só, olha para Jesus. Jesus perdoava, você perdoa. Olha só, Jesus, ele tinha um caráter forjado. Então você, todas as vezes que nós vamos nos afastando dessa palavra, dessa verdade, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com aquilo que nós estamos gastando mais o nosso tempo. É por isso que a mudança eterna não acontece na minha alma, nas minhas emoções. A transformação, as mudanças, os valores eternos ficam impregnados no meu homem, nascido de novo. Aqui está a mudança eterna, a mudança verdadeira e real dentro do meu homem interior. É por isso que quando eu passo o tempo, quando eu passo o tempo orando no Espírito Santo, o meu homem interior, ele vai absorvendo toda uma verdade revelada para mim por meio do Espírito Santo. Precisamos orar no Espírito. Precisamos ler a palavra. Precisamos olhar e ver a imagem refletida de quem somos na palavra de Deus. Você não é fraca, você é forte. Você não é derrotada, você é vencedora. Você não é uma perdedora, você não é doente. Você é curado, você é sarado. Mas não adianta eu ficar repetindo como um papagaio. Eu tenho que trazer, a minha mente tem que estar totalmente, eu tenho que imaginar exatamente como a palavra de Deus diz, é algo sobrenatural. Não adianta eu repetir por repetir. Lembra do que Deus falou para Abraão? Abraão, olha as estrelas. Olha as estrelas. Assim será os seus descendentes. E ele mudou o nome de
de Abrão para Abraão, pai de nações. Então, o tempo todo chamavam a ele, você é pai de nações, venha cá, pai de nações, pai de nações. E ele olhava as estrelas, ele ficava imaginando, ele ficava observando, assim serão os meus descendentes. Então você tem que trazer a memória, quem você é, aquela cruz está vazia. Jesus pagou um preço. Não adianta, vocês sabem disso, não adianta só vir a uma reunião como essa. Você precisa permitir que a palavra esteja mudando o seu comportamento. Você precisa passar tempo com seu Pai Celestial. Porque o meu homem interior precisa ficar aos pés de Jesus, em intimidade. Porque quanto mais tempo eu passo com Jesus, a palavra mais parecida eu vou ficando com a palavra. A minha mente começa a ser mudada, porque eu fico lendo a palavra, o Senhor é o meu bom pastor. Eu fico pensando, Ele é o meu bom pastor. Porque Ele é o meu bom pastor, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. A sensação de falta que está nas minhas emoções é mentirosa. De nada eu tenho falta. Ele é bom. É Ele que caminha comigo para os pastos verdejantes. É Ele. Então você começa a imaginar você caminhando naqueles pastos verdejantes, que significa prosperidade. É verde, cresce. De nada eu tenho falta, eu caminho com o meu bom pastor. Você está lá no seu quarto dizendo, Pai, Tu és o meu bom pastor. Eu te amo, Tu és tudo para mim. É o Senhor que está comigo nos pastos verdejantes. É o Senhor refrigerando a minha alma, as minhas emoções. O Senhor é o meu refrigério. E aí você pensa naquelas águas doces, tranquilas. Ele falou para você e para mim que do nosso interior flui rios de água viva. Por quê? Porque você está lá orando no Espírito. Então essa vida de Deus que está em você começa a sair de você e começa a atingir a sua casa, o seu vizinho, o seu bairro, a sua cidade, a sua nação. Comece a entender isso. A sua mente tem que estar completamente voltada para a verdade de quem você é. Quem você se tornou. Eu não sou mais a mesma de antes. Não sou. Nasci de novo. Saí da morte para a vida. Hoje eu tenho um espelho, eu me olho no espelho, a palavra do meu Pai. Eu sou exatamente o que a palavra de Deus diz que eu sou. Mais que uma mulher vencedora. Eu não tenho que ter medo do meu futuro. Você traz com você aquele que abençoa. Lins é abençoada porque o abençoador está dentro de todo aquele que nasceu de novo. Quantas pessoas, quantos habitantes de Lins já nasceram de novo? Só que eles precisam, como nós, crescer, amadurecer. Eu não fiquei desse tamanho da noite para o dia. Queria ser um pouquinho mais alta, mas tudo bem. Mas eu não fiquei desse tamanho da noite para o dia. Foram anos. Assim somos nós, nascidos de novo. Você não vai ficar amadurecido no dia seguinte, após o seu nascimento. É uma jornada. Você vai lendo a Bíblia e você vai abandonando as práticas antigas. Você vai lendo a palavra e você vai se identificando com a palavra. E você vai vendo as coisas erradas, os pensamentos errados que estão em você. Hoje, muitas pessoas comemoram os mortos. Um dia eu também já fiz isso. Não faço mais. Por que eu não faço mais? Porque eu descobri a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é o problema
de você cultuar mortos? Qual é o problema? Porque você faz alguma coisa que Deus diz para você não fazer. Está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Quer ver? Pega comigo. Eu vou voltar para Coríntios, mas já que eu entrei nesse assunto, pega Deuteronômio. Deuteronômio 18. A partir do versículo 9. Porque eu quero que você entenda algo. Quem é o nosso adversário? Satanás é o nosso adversário. Satanás é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E ele vai mentir o tempo todo para você, o tempo todo. Ele vai usar de engano. Quando, no Jardim do Éden, quando Deus mostrou para Adão, para Eva e para Lúcifer, Satanás, quando ele caiu, se tornou Satanás, adversário de Deus, e disse para os três: haverá um caminho de volta. Só um caminho, o único caminho. E ele mostrou lá em Gênesis 3, quando ele matou aquele animal e cobriu a nudez de Adão e Eva, derramou o sangue daquele animal. Aquela é algo simbólico, representando que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, chegaria à terra. E 4.000 anos se passaram até acontecer, lá na cruz, a chegada e a morte de Cristo. Quando Satanás ouviu isso, ele disse: opa, eu vou dizer para todos os homens que existem muitos caminhos. Ele usa religiões, ele usa filosofias, tudo isso para dizer para o homem que existe uma maneira também de chegar até Deus. Só que é mentira. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é uma religião. Nós somos hoje família. Família de Deus. É por isso que você não pode deixar a sua vida nas mãos de pessoas. Porque ele deixou uma pessoa para tomar conta de você, que não sou eu, que toma conta de mim, chamado Espírito Santo. O Espírito da verdade, que faz com que você ande na verdade, que faz você andar na justiça, que é um excelente professor, um mestre do ensino. Ele sabe exatamente como te ensinar. É por isso que temos que ser um bom aluno. E um bom aluno, ele ouve o professor. Ele é humilde para ouvir a instrução. Pensa comigo. Os dias para a chegada de Cristo estão se abreviando. Eu posso morrer antes? Sim, posso. Mas eu descobri uma coisa. Que Satanás não pode me matar. Eu não tenho que ficar doente para morrer. Jesus morreu precocemente, me deu uma autoridade para continuar. Eu tenho 120 anos para ficar nessa terra. Foi Deus que me deu esse limite. E deu para você. Se nós andarmos nesse caminho santo, se você passar tempo com o seu Pai, se você parar de ficar distraído, distraída com tantas coisas. Eu digo para você, não fique distraído com as notícias da televisão. Não encha seu coração com isso. Porque o avivamento para a nossa nação continua. Não vem de governo, não vem de homens. O avivamento vem
da igreja, de nós, o avivamento está em mim, está em você. No dia que você nasceu de novo, a semente do avivamento, que é a nova natureza, foi implantada em você e em mim. Todos nós temos a semente do avivamento. Então, o avivamento não vem de um governo, vem de você e de mim. Precisamos continuar orando, continuar adorando o nosso Pai. É o avivamento que vai mudar o governo. Porque Deus ama a todos. E nossa oração é para que haja paz sobre a nossa nação. Paz. Para que as pessoas não pereçam. Porque você conhece o caminho verdadeiro, mas quantos não conhecem? As nossas orações protegem a nossa cidade, os nossos vizinhos, a nossa família. Eu também tenho uma parentela que não é convertida, não é nascido de novo, que pensa como o mundo pensa. Eu oro por eles. Você deve orar também por eles. A nossa posição é firme na verdade do Evangelho. Jesus veio trazer algum tipo de religião para a Terra. Se você olhar para Jesus, ele casou? Não, estou dizendo para você não casar. Casamento é ótimo. Ele casou? Não. Ele construiu algum império financeiro? Não. Ele construiu muitos bens? Não estou dizendo para você não trabalhar, não é nada disso. Estou dizendo para você que, se você olhar para Jesus, ele sabia que esse mundo estava morto. E que ele veio abrir o caminho entre Gênesis até o Pai. A família perdida, ele veio resgatar. Ele veio numa missão. E a missão dele era fazer com que o pai dele se tornasse o seu pai, o meu pai. Então existe o céu à frente, existe uma nova Jerusalém. Eu creio que não passarei pelo céu, já vou direto para os 1000 anos de Jesus aqui na Terra, o milênio. Vou morrer crendo nisso. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas eu creio nisso. Então, nós temos que começar a pensar que o melhor está com você e comigo. Por que você vai perecer? Se você tem o melhor economista com você, chamado Espírito Santo. Se você tem o melhor médico que entende tudo com você. Se você tem o melhor advogado, o melhor juiz. Mas qual é o preço? O seu tempo. Esse é o preço. Quanto tempo você passa lendo a palavra? Eu vi um testemunho de um homem que estava completamente com a mente perturbada. Ele começou a ler a Bíblia por 6 horas. Pensa, você lê durante 6 horas, todo dia a Bíblia. Todo dia eu sento às 8 da manhã e vou até a 1 da tarde lendo a Bíblia. Vou lendo. Terminei de ler, volto tudo e começo a ler de novo. E depois de um tempo, a mente dele foi totalmente mudada. Você que está me ouvindo, se você está em uma sentença de morte e você não ora no Espírito Santo, se eu fosse você, eu daria o primeiro passo. Pegaria a Bíblia e começaria a ler. Novo Testamento. Eu iria ler um livro do Novo Testamento, ia ler um livro do Antigo Testamento. Todo dia. Melhor do que você ficar pensando no que o médico falou, que você vai morrer, porque a sua alma está em pânico. E comece a adorar a Deus. Que Pai, eu te amo, eu confio em Ti. E você vai descobrir, se você não nasceu de novo, você vai descobrir nos primeiros capítulos do Novo Testamento, principalmente quando você chegar em João, capítulo 3, Jesus diz, tem que nascer de novo. E você pode escolher nascer de novo. Nós temos que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade.
Você não pode andar quando chega a dificuldade, se a imagem de quem você é não estiver firmada em você, você vai olhar a sua própria imagem, que não é nada. A imagem formada dentro de você é a imagem que o mundo diz para você. Não é a imagem verdadeira, que é Cristo, a imagem de Jesus, a palavra dele, firmada em nós. Então vamos continuar lendo. Vamos pegar Deuteronômio 18, versículo 9. Olha Deus falando. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então, aquilo que você, quando falou para o povo de Israel, quando vocês chegarem em uma terra estrangeira, vocês vão observar e ver que os povos pagãos, eles têm muitos costumes errados, que não vêm de mim, eles não conhecem um Deus verdadeiro. Eles adoram árvores, animais, eles consultam os mortos. Eu já acreditei que algumas plantas me livravam do mal, até o dia que eu descobri que aquele que guarda a minha entrada e a minha saída era o Senhor. Joguei todas as plantas fora. Eu acreditei em muitas coisas. Até que eu descobri que tudo que eu acreditava não era verdadeiro. Que a verdade está nessa palavra. Ele fala, olha, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Eu já vi pessoas passando, andando descalças pelo fogo. E não queimarem os pés, eu já vi. Aquilo é maligno. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então ele vai falando uma porção de coisas. Nós temos que entender que isso não é algo bom. É o diabo que está por trás de todas essas coisas, porque Deus diz para não fazer. Ele fala para você fazer. Mas você já conhece a verdade, acabei de contar para você. 2 Coríntios. Eu vou ler de novo o versículo 18. Porque existe uma imagem que tem que crescer em mim, em você. É a imagem de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Você é imbatível. O que Jesus falou em Lucas 10, 17 para os discípulos quando chegaram, felizes da vida. Senhor, os demônios se submetem no teu nome. Aí ele fala algo fantástico, tudo bem. Mas não fique feliz porque os demônios se submetem pelo meu nome. Fique mais feliz. Porque o nome de vocês está escrito nos céus. Está rolado nos céus. Por que ele falou isso? Porque está lá em Mateus 7, ele diz, vai chegar um dia que vão dizer, mas Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos, profetizamos. Ele vai falar, apartai-vos de mim, não vos conheço. Vocês praticam iniquidade. Existe uma autoridade. Você tem uma autoridade no nome dele. Você tem uma autoridade por ser filho, filha de Deus. Jesus dá um alerta para nós construirmos a nossa vida na verdade, porque salvação se perde. Não é fácil perder salvação, mas se perde. Se a nossa mente ficar completamente cauterizada por pecado ou doutrina errada. Tem duas coisas que matam. É pecado e doutrina errada, para aquele que nasceu de novo.
Então comece a encher a sua mente, por isso que ele fala aqui, ó, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pega 2 Pedro comigo. Eu termino nessa noite com a carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aleluia. Glória a Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Não é só Marcena sabe cantar, também sei. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive. A Marilis também sabe cantar, só que ela está lá quietinha, quietinha. Oh, aleluia. Vamos ver. Glória a Jesus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então, quando você fica olhando no espelho, você fica olhando as promessas que estão aqui. Olha cada promessa maravilhosa, olha. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, parcial, não, completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então eu tenho que ter um conhecimento completo em mim, uma imagem completa. Quando você começa a orar em línguas, é como se o Espírito Santo pegasse um pincel e começasse a pintar a imagem verdadeira dentro de você e de mim. Por isso que orar em línguas, Cláudia, é muito importante. Oh, aleluia! O nosso Deus é bom. E Ele quer trazer revelação para nós. Pensa, quantas coisas boas Ele quer contar para você e para mim. Sobre quem somos, quem nos tornamos em Cristo. E aí os medos vão embora. Você começa a se ver como Deus te enxerga. Aí continua. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Palavrinha-chave, perseverança. Persevera. Eu estou perseverando em cantar, até que vai chegar um dia que eu vou cantar muito bem. Oh, aleluia! Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos como uma árvore plantada pelo Senhor. Uma árvore matura dá fruto? Não. Só uma árvore amadurecida dá fruto. Então nós temos que ser uma árvore que dá fruto. Temos que amadurecer, crescer, para que linhas inteiras estejam comendo dos frutos das nossas árvores. Não é maravilhoso? Ainda vai sair no Jornal Nacional, em todos os canais, Lins, Terra de Avivamento. Lá tudo acontece. O povo prospera, os hospitais não têm doentes, não tem nada de roubo, nem de morte, nem homicídio. Os bares fecharam e todo mundo prega a palavra e adora a Deus e não há nenhum doente. Então, se eu fosse você, mudava para Lins, urgente. Oh, glória! Aleluia! E olha só, continuando. Glória ao Senhor. Versículo
10. Por isso, irmãos, procurai... Não, versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, aleluia! Essa carta é pequena, ela é maravilhosa, você pode ler várias vezes. Carta de Pedro é uma carta fantástica. Você vai aprender que o mundo será entesourado, está sendo entesourado para o fogo. E aí você vai ficar entendendo a importância de você amadurecer, crescer, e entender que você não tem que ter medo de nada. De nada. Porque o povo de Deus abençoou o Egito. Daniel abençoou onde ele estava. Daniel entrou na cova dos leões, ele entrou. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram no fogo ardente. Alguma coisa aconteceu com eles? Não. Vai acontecer com você? Não. Porque nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós, que quer que você saiba que Ele ama a todos. Ele é bom para com todos, justos e injustos, gratos e ingratos. Ele faz o sol e a chuva nascer. Não faz só nascer sobre aqueles que nasceram de novo. Todas as pessoas do mundo são abençoadas pelo sol, pela chuva. Então Deus é o mocinho da história. Amém? E assim se termina a reunião dessa noite orando, oh glória, aleluia, santo Deus, maravilhoso Deus. Boa noite, maravilhoso Deus mesmo. Um Deus que não se esconde, que não vira o rosto. Nós temos um Deus presente, amados. Um Deus vivo. Um Deus que é fiel, que é justo. Hoje eu viajei e vim pensando. É uma delícia viajar e vir pensando, né, na estrada. A filha fala com você, você não responde. E vim pensando. Você só saboreia a tua vitória passando pela tribulação. Você só tem vitória quando há uma luta. Alguém diz, eu estou na vitória sem ter lutado, sem ter passado pela tribulação. O teu maior crescimento vai ser do tamanho da sua luta. E aí vem a parte maravilhosa. Deus é contigo. Deus é conosco. A maior tribulação, quando a gente lê a palavra de Deus, eu fico imaginando o povo hebreu, eram 600.000 homens marchando, sem contar as mulheres e as crianças. E se deparam diante de um obstáculo intransponível que era o mar. Vocês imaginem a tribulação, a angústia, o medo. Pois eles confiaram na palavra de Deus. Quando um homem, Moisés, disse, marchem, eles acataram aquela medida, aquela voz, e eles marcharam. E eles tiveram a maior experiência de vitória. Foi essa atitude que os fez ter força para marchar no deserto. Amados,
Deus é conosco, Ele diz, marchem. Vão adiante, não parem. Eu sou com vocês, o tamanho da tua tribulação vai ser o tamanho da vitória que você vai receber. E é isso que o Senhor tem para nós. Ele diz para nós, marche, continue, não pare, porque eu sou contigo. Não pare. Obedeça a minha palavra. Ao invés de olhar para o problema, para a sua tribulação, olhe para aquele que já te deu a vitória. E proclame isso. Proclame isso dia e noite na sua vida. Proclame, obrigada, Pai, porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor marcha comigo, o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha força. Eu não estou indo, você não está indo com a força dos teus braços. Você está indo com a força da palavra de Deus. A palavra que não mente, a palavra que foi firmada nos céus, essa palavra que nos impulsiona, essa palavra que abre o mar diante dos nossos olhos, essa palavra diz para aquilo que você vê, saia do caminho. Porque o servo de Deus caminha com a verdade. E o Senhor nos dá a vitória, amados. Então não se entristeça com a tua tribulação. Não se entristeça. Levante a sua cabeça e marche, proclamando a vitória que Deus tem para você e tem para mim. Amém? Obrigada, Pai. Porque nós não somos detidos pelas circunstâncias. Porque nós não somos paralisados por causa da tribulação. Obrigada, Pai. Porque o Senhor envia a tua palavra e o Senhor nos cura. O Senhor envia a tua palavra e o Senhor abre o mar. O Senhor envia a tua palavra e nos faz mais do que vencedores, Pai. Obrigada, Senhor. O Senhor é quem diz que o Senhor venceu a tribulação por nós. O Senhor diz que o Senhor venceu o mundo por nós. Obrigada porque nós temos condições de te obedecer. Obrigada porque nós somos parecidos com o nosso Pai. Obrigada porque há em nós a força do nosso Pai em nossas vidas. Obrigada porque há a força da verdade da cruz em nós. É a força da cruz, da obra da cruz em nós. Obrigada, Pai, pela cura que se manifesta nessa noite. Obrigada, Pai, porque os corações são transformados. Aonde há tristeza, o Senhor traz alegria, Pai. Aonde há desânimo, o Senhor nos dá ânimo. E o Senhor nos diz, marchem, e nós vamos marchar, Pai. Nós declaramos, o teu povo não está detido, o teu povo não está paralisado. Nós marchamos, Pai. Obrigada pela vitória que o Senhor já concedeu a cada um, Pai. A cada um que está aqui, Senhor. A vitória que veio da obra da cruz. A vitória que veio da tua palavra, Pai. E nós nos alegramos. Nós nos alegramos, Pai, porque nós já vemos, Senhor, o mar se abrir. Nós vemos, Pai, que o Senhor tem a saída para todas as circunstâncias. Que o Senhor tem a vitória para qualquer tribulação. E o teu povo diz muito obrigada. Repitam comigo, amados. Muito obrigada. Porque recebemos a vitória daquele que é fiel, que é poderoso e não mente. Amém? Amém, amados. Uma ótima noite para todos.